E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. Se você está olhando o XRP agora e pensando isso não sai do lugar, talvez esse seja exatamente o sinal mais importante de todos. E em alguns minutos você vai entender porque essa calma pode ser a parte mais estratégica de toda a história. Porque quando algo grande está sendo preparado no sistema financeiro, o mercado não avisa, ele fica silencioso. Não é falta de notícia, não é falta de tecnologia e definitivamente não é falta de interesse institucional. O que existe hoje em torno do XRP é algo muito mais curioso, e quando você percebe isso, a forma como você enxerga o preço muda completamente. O que existe é controle. Olha o gráfico. Para um ativo constantemente citado em discussões sobre pagamentos globais, liquidação internacional e infraestrutura financeira, o preço está calmo demais. E isso levanta uma pergunta desconfortável, uma pergunta que quase ninguém no varejo está fazendo. Quem precisaria que um ativo assim permanecesse previsível por muito tempo? Guarda essa pergunta, porque a resposta começa a aparecer agora. Se você é do tipo de pessoa que prefere entender o jogo antes da maioria, inscreva-se, deixa o like e compartilha, porque esse tipo de visão não é para quem segue manada, é para quem quer estar um passo à frente. Agora pare e pensa, bancos não testam sistemas novos por curiosidade, elas testam porque estão avaliando substituições reais. Quando uma instituição coloca dinheiro, equipes técnicas e tempo em testes, ela não quer surpresa, ela quer estabilidade. E aqui está o ponto que muita gente ignora, o que conecta direto com aquela pergunta sobre preço. Analista sugere controle de preço do XRP, enquanto bancos testam discretamente novos sistemas de liquidação. Abaixo na matéria nós vemos que crescem os rumores em alguns setores da comunidade cripto de que o preço do token XRP da Ripple pode estar se movendo mais lentamente do que seus apoiadores esperam, apesar de que eles consideram uma crescente integração com a infraestrutura financeira global. A ideia ganhou uma nova perspectiva após os comentários de Jesse, que sugeriu que o papel do XRP nos futuros sistemas de liquidação poderia estar escondido à vista de todos, enquanto as instituições se preparam nos bastidores. Nós vemos aqui conexão discreta com o sistema hidráulico do mercado financeiro. Analistas apontam para a conexão entre empresas ligadas à Ripple e importantes provedores de infraestrutura de mercado, como a Deposit Trust e Clearing Corporation, DTCC. Eles afirmaram que após aquisições relacionadas à Ripple, empresas ligadas ao ecossistema passaram a figurar nas listas de participantes da DTCC. Além disso, diagramas técnicos e patentes antigas que circulam online mencionam o XRP e o XLM como potenciais ferramentas de liquidez. E aqui nós vemos, eles não querem que o preço suba muito cedo. Jesse, da Apex Crypto Insights, afirmou que uma possível explicação é o momento. Segundo ele, se o XRP fosse posicionado abertamente como uma camada de liquidação ou liquidez global muito cedo, o preço poderia disparar antes que bancos, reguladores e empresas fintechs estivessem totalmente preparados. Se de repente todos acreditassem que esta é a solução global, veríamos instituições, empresa e o varejo aderindo em massa, disse ele, acrescentando que isso poderia complicar os esforços para estabelecer parcerias, incentivos e regulamentações. Projeto BIS e mudanças na terminologia. Grande parte da discussão também se concentra no Banco das Compensações Internacionais, o BIS, e em seus muitos projetos pilotos que exploram pagamentos transfronteiriços e moedas de bancos centrais no atacado. Esses projetos frequentemente usam termos genéricos como livro-razão unificado, livro-razão compartilhado ou rede de responsabilidade regulamentada, em vez de nomear blockchains específicas. Os defensores de XRP argumentam que as descrições se assemelham bastante à arquitetura do XRP Ledger. E mais aqui ao final da matéria nós vemos que em mercados onde as moedas carecem de liquidez direta, os defensores acreditam que um ativo de transição neutro poderá eventualmente ser necessária, razão pela qual o XRP é frequentemente mencionado nessas
discussões. Infraestrutura não combina com volatilidade extrema. Um banco ele não consegue usar um ativo que sobe 40% hoje e cai 30% amanhã como ponte de liquidez. Então pensa comigo, isso é onde a narrativa começa a virar. Se o XRP estivesse sendo observado para algo maior, faria sentido um ativo fora de controle ou um ativo em fase de contenção, porque dependendo da resposta, o que parece fraqueza pode ser exatamente o oposto. E se essa lógica já começou a abrir a sua mente, se inscreve, deixa o like, compartilha, porque investidores comuns assistem o mercado, mas os inteligentes aprendem a ler o que está por trás dele. Enquanto isso, fora do radar da maioria, outra peça começa a se encaixar, e essa é a parte que pode servir de gatilho mais para frente. Reguladores, legisladores e órgãos financeiros estão desenhando regras mais claras para ativos digitais. Para o público, isso parece burocracia, mas para quem controla trilhões, isso é autorização. E quando autorização encontra infraestrutura pronta, o mercado costuma reagir rápido. E aqui surge uma hipótese que muda tudo. E se o preço ainda não reagir porque o mercado continua tratando o XRP como especulação, enquanto nos bastidores ele começa a ser tratado como infraestrutura? Quando um ativo muda de categoria, ele não sobe devagar, ele é reavaliado, reprecificado, porque o mercado percebe que estava usando o modelo errado para medir o valor, e é exatamente esse tipo de virada que pega a maioria desprevenida. Nós vemos aqui na matéria que grandes investidores de XRP apostam alto na clareza regulatória, enquanto analistas preveem uma valorização de 5.000% e integração massiva com o mercado convencional. Nós vemos aqui que o analista de mercado Ali Martinez afirma que as compras de grandes investidores ultrapassaram 50 milhões de XRP na última semana, coincidindo com a atividade desses investidores atingindo o pico dos últimos 3 meses, o que evidencia um aumento na confiança institucional e uma mudança para investidores de longo prazo. Nós vemos que esse aumento na acumulação do XRP ocorre em um momento em que o Congresso avança com a lei da clareza no mercado de ativos digitais, que pode eliminar o maior obstáculo do XRP, a ambiguidade legal, de acordo com o analista de criptomoedas ex-Finance Bull. Nós vemos que o projeto de lei faz mais do que estabelecer regras, ele codifica a decisão do caso Ripple na legislação dos Estados Unidos, dando aos investidores institucionais a confiança necessária para alocar capital. Nós vemos aqui abaixo que o ex-Bull Finance ele observou que não se trata apenas de regras, mas sim de escala. Com a clareza regulatória, o XRP poderia finalmente se integrar ao sistema financeiro tradicional como nunca antes. E aqui nós vemos que a incerteza regulatória há muito limita o papel do XRP como ponte entre as finanças tradicionais e a blockchain. Bancos, provedores de pagamentos e instituições hesitam em adotá-lo sem garantias legais. Nós vemos aqui que, portanto, grandes investidores que acumulam mais de 50 milhões de XRP em uma semana sinalizam apostas estratégicas antecipando uma possível mudança regulatória. O cenário mais otimista dos analistas prevê uma valorização de 5.000%, gerando expectativas de adoção institucional em massa e uma nova era para o XRP. Livre da incerteza jurídica, o XRP está prestes a se tornar um pilar dos pagamentos das finanças internacionais e dos ativos tokenizados, potencialmente unindo inovação e escala para a adoção institucional de criptomoedas. Grandes players, eles não entram quando o assunto vira tendência, eles entram no silêncio, na dúvida, no tédio. É exatamente nessas fases que posições estratégicas costumam ser construídas, enquanto o público perde o interesse. E quando o interesse volta, normalmente o posicionamento principal ele já foi feito. Depois
vem o gatilho. E essa é a parte que muda a velocidade de tudo. Uma aprovação, um anúncio, uma integração oficial e de repente o mercado percebe que estava olhando para o lugar errado o tempo todo. Não porque a informação não existia, mas porque ela estava sendo construída em silêncio. A maioria só percebe depois e então vem a pergunta clássica: como eu nunca vi isso antes? Mas os sinais estavam todos ali, os testes, a necessidade de estabilidade e as regras sendo escritas. O preço calmo demais para algo que pode ser grande demais. Agora olha isso pelo lado técnico, porque o gráfico está contando a mesma história, só que em silêncio. O preço atual do XRP está girando na região de $1,91, $1,92, preso entre médias móveis importantes. A média de 9 períodos já virou para baixo, está abaixo da média de 20 períodos, que também começa a inclinar levemente para baixo. Isso mostra perda de força no curto prazo e uma fase de compreensão, não de explosão. Mas aqui está o detalhe interessante: mesmo com esta pressão, o preço continua defendendo a região de suporte entre 1,83 e 1,84. Essa zona já segurou o mercado antes e segue funcionando como base estrutural. Acima, a primeira resistência está perto de $1,94. Se o preço conseguir recuperar essa área, abre espaço para buscar $2,11, que é a próxima barreira relevante. Depois disso, a região de $2,24 vira divisor entre correção e retomada de força. Agora, olha o RSI, ele está na faixa de 40 a 48 pontos. Isso é zona neutra puxando para sobrevenda, mostrando que o mercado perdeu força compradora, mas ainda não entrou em euforia nenhuma. É típico de fase de preparação, não de topo. E a tendência geral? Ainda temos uma sequência de topos descendentes no curto prazo, com uma linha de tendência inclinada para baixo, segurando o preço, ou seja, o mercado está contido, mas não colapsado. Resumo técnico: suporte firme embaixo, resistência pressionando em cima, volatilidade reduzindo e indicadores esfriando. Isso não é estrutura de pânico, é estrutura de compreensão. E mercados em compreensão normalmente estão se preparando para um movimento maior depois. Talvez o momento atual do XRP não seja frustração, talvez seja preparação. E se você quer entender esses movimentos antes que eles virem manchete, aqui no canal eu analiso exatamente o que acontece no silêncio, não no hype. Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque quando o barulho começa, normalmente a melhor parte já passou. E eu vou ficando por aqui. Bons negócios e paz.